Olá, trouxe para vocês um assunto hoje que anda me fazendo parar para pensar muito, né? Que é a alteração da língua portuguesa com o objetivo dela ser mais inclusiva, para que ninguém se ofenda, que as palavras possam representar melhor as pessoas e seus sentimentos. Eu tenho pensado muito nisso, pois eu, como escritora, como leitora, eu sou completamente apaixonada pela língua portuguesa. Eu acho a língua portuguesa riquíssima. Ela tem um vocabulário com palavras que expressam praticamente todos os sentimentos, todos os pensamentos, todas as emoções, coisa que poucas línguas são. Mas, deixando de lado esse amor pela língua portuguesa, pensar realmente a respeito das palavras. Por que as palavras podem ofender ou as palavras podem criar uma inclusão, né? As palavras em si, elas têm um sentido, né? E esse sentido ele só se torna real quando ele é imbuído de um sentimento, de um pensamento, de uma intenção. A palavra em si, ela só tem um sentido, ela não tem nada, ela não gera nada, né? Quantas vezes a gente diz uma palavra erroneamente, né, mas o nosso interlocutor consegue entender o que nós estamos dizendo porque ele capta o sentido que nós estamos querendo passar, né? Às vezes a gente é mal interpretado também num texto escrito, porque às vezes é difícil você transferir um sentimento, passar realmente qual que é a ideia num texto escrito, né? Você não tem um contato, essa troca de sentimentos. Ou ainda, para quem não domina a língua, né, usa pronomes errados, flexiona de forma errada, mas nós conseguimos compreender. Então, o sentido do que a pessoa está querendo dizer, o pensamento, o sentimento que a pessoa está querendo transmitir, ele não está na palavra, né? A palavra, ela carrega aquilo com ela. Ela em si, ela só tem um sentido, né? Bem, então, o que eu pensei? Não adianta mudar a palavra, porque ela em si ela é neutra, né? Veja, por exemplo, a palavra gorda. O gordo, ele tem um significado que é uma característica de uma pessoa que está com sobrepeso, certo? Ela não ofende, ela não nada, ela é uma descrição, né? Mas, quando você coloca esse atributo para uma pessoa descrita, existe na nossa cultura, por exemplo, a palavra gorda, ela carrega alguns sentimentos, algumas imagens que podem ser um pouco negativas, como por exemplo uma pessoa que não se cuida, que não tem saúde, negligente, com algum distúrbio, né? É algo não desejável. Então a gente acaba não utilizando a palavra gorda, por exemplo, para falar com uma pessoa, porque pode carregar com ela todo um sentimento, né? Toda uma intenção que pode realmente machucar e ofender. Então, com essa discussão, né, das escolhas ideológicas, né, as propostas de alteração da palavra, aliás, não é nem alteração, é criação de novas palavras, porque elas não existem, né, no português, para não ofender, né? Palavras masculinas e femininas, né? Uma coisa que nem todas as línguas têm, mas o português sim, na sua riqueza tem, né? Então, sendo substituídas aí por essas palavras neutras, que não carregam uma característica masculina ou feminina. É uma proposta ousada, né? Que se levada a cabo aí vai criar uma nova língua, né? Porque todas as palavras na língua portuguesa ou são masculinas ou são femininas, né? Apagar tudo e começar do zero. Mas considerando aí então a intenção de não ofender, né? Quando comentamos, né, que a intenção e o sentimento é que traz o significado real da palavra, né? Veja bem, se um gringo me chama de menino, eu sei que ele utilizou aquela palavra de forma errada, eu como mulher, que me reconheço como um gênero feminino, eu não me ofendo, né? Um professor, quando ele explica a evolução do homem, eu também não me ofendo, mesmo sendo mulher, sabendo que ele não está querendo me excluir, mas ele está usando corretamente o português, que o homem, que é H maiúsculo, significa humanidade, né? Eu sei que ele está se referindo à humanidade, né? Nesse caso, não me sinto excluída. Mas, por exemplo, no caso, se eu chegar para um homossexual e falar assim, mas você é uma moça, né? É um erro da palavra, do emprego da palavra, mas ele está carregado, imbuído de um sentimento, de uma intenção que o interlocutor consegue captar e pode acabar se ofendendo. Então, não depende da palavra, depende da intenção de quem a usa.
né? O pensamento dela, os sentimentos dela, né? E pensando então na língua inclusiva, eu acho que está se tomando o caminho mais difícil, né? Criar uma nova língua. E não a causa central, que é o que gera o incômodo, né? A ofensa em si. Então, não adianta mudar as palavras, porque elas vão continuar sendo carregadas de sentimentos, intenções e pensamentos, né? É necessário, sim, mudar a educação, a forma como o homem age, a forma como o homem pensa, né? Trabalhando aí no ensino do respeito, do amor, da compaixão e da inclusão. Somos todos diferentes, né? E, claro, uma questão que deixo para vocês. O que é a ofensa? Por que você se ofende? Por que eu me ofendo? Né? O que vocês acham? Eu quero saber de vocês. Por favor, conversem comigo que nós vamos falar disso num próximo vídeo. O que é a ofensa? Até!